O pensamento Daijo e o pensamento Shoujo em relação à dedicação. Um perigo é acreditar cegamente no que as pessoas dizem. Por essa razão, mesmo que achemos correto o que elas afirmam, primeiramente devemos analisar se está ou não em conformidade com os propósitos de Deus. No caso de achar que algum ponto não está de acordo, devem ler e consultar os escritos divinos, pois a maioria dos assuntos poderá ter resposta em alguma parte dos mesmos. Baseados neles é que devem tirar uma conclusão. Há muitas pessoas que se equivocam nesse ponto. Recentemente, houve um fato que quero mencionar. Um membro começou a dizer o seguinte: como a Igreja Messiânica construirá o paraíso, os lares também devem ser paradisíacos. Sendo assim, no que diz respeito ao dinheiro, somente a quantia que sobrou do orçamento deve ser doada, evitando criar dificuldades financeiras. Ainda segundo sua afirmação, este seria o procedimento correto, pois assim não se sofreria monetariamente. Doar dinheiro em condições financeiras difíceis significa a criação de outro sofrimento, e isso não estaria de acordo com a vontade de Deus. É uma afirmação que se baseia no antigo ditado: a fé só nasce quando se vive com tranquilidade. Um membro, ao ouvir tal argumentação, ficou impressionado e então esse ponto de vista foi se espalhando. No final, chegaram a dizer que os lares não se tornavam paradisíacos porque o dinheiro era doado com sofrimento. Então, outro membro começou a dizer que Deus está atualmente precisando de muito dinheiro. Logo, mesmo passando por um pouco de dificuldade, devemos ofertá-lo. Então, criou-se uma divergência entre esses dois discursos. Não sei por que motivo, a primeira sempre ganhava da segunda. Dado que a situação continuava confusa, chamei as partes e disse-lhe o seguinte: a primeira afirmação de fazer com que o lar não passe por dificuldades está certa. De fato, é isso mesmo. Também está correta a segunda afirmação, que Deus está precisando de muito dinheiro e que é preciso ofertar dinheiro a todo custo, por maior que seja o sofrimento, para construir o quanto antes o paraíso terrestre e salvar o mundo. Ambas estão corretas, só que uma é Daijo e a outra é Shoujo. A primeira é um pensamento Shoujo, a segunda, um pensamento Daijo. Então, no segundo caso, será que as pessoas passarão por dificuldades por ofertarem dinheiro? Obviamente que não. Se for um Deus que, embora lhe ofereçam dinheiro, deixa a pessoa no estado de sofrimento, é melhor deixar de adorá-lo. Experimente doar em meio a algum sofrimento. Ofereça com a deliberada intenção de passar por dificuldades. O valor doado retornará multiplicado por 10. Longe de passar por dificuldades, o dinheiro retornará a você abundantemente. Falando-lhes dessa forma, ambas as partes entenderam. Principalmente as pessoas de pensamento shoujo compreenderam bem e outro dia vieram pedir-me desculpas. Estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Por esse motivo, achando que seria interessante que os senhores também soubessem da existência de problema dessa natureza, referi-me a eles aqui. Coletânea de Ensinamentos, número 11, em 7 de junho de 1952. A forte vontade de crescer. O mais importante de tudo é a vontade de progredir, o constante desejo de crescer. Esta atitude é fundamental. O pensamento, não sou capaz, é o mais prejudicial de todos. Por essa razão, é essencial ter a seguinte postura:
Eu também sou um ser humano. Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Aquelas que possuem uma forte determinação para realizar seus trabalhos, mesmo incorrendo em fracasso ou sendo ridicularizadas pelos outros, com certeza vão se desenvolver. Eu sou assim. No entanto, o mesmo não ocorre com quem desiste logo no primeiro insucesso. Costuma-se dizer que a resignação é fundamental. Conforme a circunstância, isso faz sentido, mas, dependendo da situação, a não resignação é fundamental. Portanto, é importante renunciar às coisas ruins e não desistir do que é bom. Registro das Palavras de Luz, volume 8, em 30 de maio de 1949. A respeito do Espírito da Palavra. Na Bíblia está escrito: no princípio era o Verbo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Isso se refere à ação do Espírito da Palavra. Vou explicar a respeito partindo do seu ponto fundamental. Evidentemente, o Espírito da Palavra é formado e emitido por meio da voz, da língua, dos lábios e dos maxilares. A origem dessa emissão é o pensamento, sonem, expresso por meio da palavra. O sonem é a expressão da vontade. Falando de forma compreensível, o sonem entra em ação para expressar alguma vontade surgida no íntimo do ser humano. Naturalmente, a atividade do sonem inclui ainda o discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, do sucesso e do insucesso, entre outros. A síntese disso vem a ser a sabedoria. O espírito da palavra é que dá forma à vontade e ao discernimento, entre outros. A ação é que concretiza o espírito da palavra. Por esse princípio, é correto considerar que haja 3 etapas: o sonem, o espírito da palavra e a ação. Dessa maneira, o sonem pertence ao mundo oculto, o espírito da palavra ao mundo do espírito da palavra e a ação ao mundo material. Em outras palavras, o espírito da palavra é o intermediário entre o oculto e o manifesto. Pode-se dizer que ele é o mediador entre o pensamento e a ação. Creio que assim puderam compreender a importância do espírito da palavra. O espírito da palavra assemelha-se ao operador de marionetes. Manipula livremente deuses e demônios. Irritar as pessoas ou fazê-las rir, preocupá-las ou tranquilizá-las, entristecê-las ou alegrá-las, provocar o conflito ou a paz, obter sucesso ou fracassar, tudo depende do espírito da palavra. Portanto, usá-lo de forma leviana é muito perigoso. Manejá-lo habilmente não passa de uma simples técnica, tal como a de um comediante ou de um contador de histórias. Se na essência do espírito da palavra não houver força capaz de manifestar determinada influência, ele perde seu sentido. Mesmo em se tratando de força, há distinção entre a força do bem e a do mal. Em outros termos, o espírito da palavra do mal gera pecados, enquanto o espírito da palavra do bem cria virtudes. Portanto, o ser humano deve esforçar-se para usar o espírito da palavra do bem, o qual se fundamenta no makoto, o qual provém de Deus. Em virtude disso, é imprescindível reconhecer a existência de Deus. Se a pessoa não possui fé, não consegue manifestar o verdadeiro makoto e, portanto, não há condições de a força do bem surgir no espírito da palavra. 1950.
A luta entre o bem e o mal. Conforme venho dizendo sempre, nossa Igreja também tem alcançado bons resultados e se beneficiado graças aos espíritos malignos. Consequentemente, não há problema enquanto nos limitamos a dizer que algo é bom ou mal. Todavia, o que não se pode fazer é definir o bem e o mal, até porque Deus faz uso do lado mal das coisas. São os espíritos malignos que realizam os aprimoramentos para polir a alma e evoluir a pessoa. Eles fazem a pessoa sofrer e, em consequência disso, ela se aprimora. Portanto, esses espíritos são como um esmeril para a formação de pessoas boas. A luta entre o bem e o mal simplesmente não ocorreria se todas as pessoas fossem boas. O fato é que não podemos deixar que os espíritos malignos nos derrotem. Se isso ocorrer, o mundo se tornará maligno. Precisamos, portanto, vencê-los. No entanto, até agora, esses espíritos eram mais fortes e, por essa razão, Deus perdia temporariamente, o que gerava infelicidade e desgraça. De agora em diante, basta que ele prevaleça sobre o mal. Mesmo após a concretização do mundo de Miroco, o mal não será extinto por completo. Ele continuará existindo, mas perderá para Deus. Os espíritos malignos, por serem persistentes, continuarão tentando, sem jamais desistir. Na realidade, esta é a sua função. Não precisamos ficar pensando sobre esse assunto. Basta que não sejamos derrotados pelo mal. Embora pensemos somente em ganhar, há casos nos quais, agindo com sabedoria, é melhor perder. Por essa razão, disse até hoje que, mesmo perdendo para os espíritos malignos, Deus vence no fim. Como todos sabem, o mal nunca triunfa sobre o bem, já que a retidão sempre alcança a vitória final. Entretanto, até agora, tais espíritos tinham mais força e, por conseguinte, o tempo em que o bem permaneceu subjugado foi longo. Gradativamente, essa situação se reverterá e, quando ela mudar por completo, o mundo de Miroco se estabelecerá. Em conclusão, temer os espíritos malignos e definir pessoas e situações como más constitui um grande erro, pois isso significa violar o que é do domínio de Deus. Registro de Orientações, volume 23, em 1º de agosto de 1953. Ceda para conquistar. Apesar de constituir uma prática difícil, o ser humano precisa remover de si a intransigência. Como tenho dito sempre, na maioria dos casos, é melhor perder. Em discussões e nas demais situações, convém deixar-se ser derrotado, o que, aliás, vem a ser um aprimoramento. É penoso ouvir a mentira alheia como se fosse verdade, mas isso constitui um treinamento para que consigamos ouvir as pessoas com calma e paciência. Este, de fato, é o verdadeiro aprimoramento vivo. Sendo assim, um mal entendido ou uma derrota temporária jamais terão longa duração. Em algum momento, a outra parte pedirá desculpas por ter se arrependido ou por ter compreendido o próprio erro, e a partir desse momento passará a nos respeitar muito. Ela também pensará: aquela pessoa é realmente admirável. No outro dia, apesar de eu ter dito absurdos, ela ouviu-me com toda a atenção. Realmente é uma pessoa muito generosa. A partir daí, ela passará a confiar em nós. Registro de Orientações, volume 21, em 1º de junho de 1953. O motivo da minha insistência para que todos sejam dóceis está no fato desse procedimento conduzir à vitória. A pessoa que faz questão de ser obedecida
no final, acaba sendo rebaixada. Frequentemente, ouvimos dizer: perder é vencer. Muitas vezes, em uma discussão, discutimos e perdemos. Entretanto, na verdade, vencemos. Pelo fato de o adversário já ter apresentado seus argumentos, não terá mais nada a nos dizer. Quem venceu não conhece os argumentos do outro, que docilmente se sujeitou à derrota. Por essa razão, o primeiro se sente inseguro. No entanto, quem perdeu fica tranquilo. No início, até poderá ficar bastante amedrontado por ter passado por momentos difíceis. Todavia, com o passar do tempo, tal temor desaparece. Pode até sentir-se mais leve, imaginando que a outra parte esteja satisfeita. O vencedor, que fez o outro sofrer, poderá pensar: essa pessoa deve estar me odiando. Será que não está pensando em se vingar de mim? Desse modo, ele se sente atormentado. Por conseguinte, quem perdeu é quem realmente venceu. Logo, em qualquer situação, devemos deixar que o adversário vença, permitindo que sua opinião prevaleça. Isto equivale ao sentido da expressão tirar a força da barriga, ou seja, diminuir a tensão. Dessa maneira, mesmo quando algum de meus discípulos está dizendo coisas desagradáveis, procuro prestar atenção. Apenas quando sou tripudiado pelo mal, imponho minha opinião. Caso contrário, acato a situação. Em geral, as pessoas pensam que dar ouvidos a subalternos acarreta perda de autoridade. É realmente cômico. Bernard Shaw escreveu muitas comédias sobre isso. O general Douglas MacArthur fugiu ao ser atacado nas Filipinas. Antes de fugir, ele disse que um dia retornaria. Naquela ocasião, comentei que ele era um grande homem e ainda empreenderia um trabalho muito importante. Isso foi possível porque ele perdeu e fugiu. Seja como for, um militar que tem a coragem de bater em retirada torna-se um grande comandante. Os que avançam, atacando até o fim, sacrificando até mesmo a própria vida, são realmente os piores. Sendo assim, podemos observar que os efeitos são completamente opostos. Como disse há pouco, trata-se de algo provisório. É como nos tratamentos médicos. Não basta a recuperação temporária da saúde. É preciso melhorar de forma duradoura. Creio que esta é uma verdade que está de acordo com a lógica. Por esse motivo, se a pessoa viver baseado no lema "perdendo é que se vence", com certeza alcançará sucesso. Afinal, quem perde sempre acaba vencendo. Dessa maneira, a maioria dos fatos ocorre de forma inversa e, por isso, resultados inversos, manifestações inversas. Por conseguinte, devemos aprender observando esses fatos. Tal procedimento nos leva a ser bem-sucedidos facilmente. Na época em que iniciei nossa igreja, aliás, antes disso, eu já dizia aos fiéis que agissem sem alvoroço, o mais discretamente possível, sem fazer uma divulgação maciça da igreja, sem chamar a atenção, silenciosamente. Eu sempre dizia isso a todos. Entretanto, havia sempre pessoas que me diziam que era melhor divulgá-la, mas eu continuei agindo discretamente. No entanto, a igreja passou a ser conhecida. A isto eu denomino efeito contrário. As religiões que realizaram propagandas, objetivando ser amplamente conhecidas, tiveram resultado oposto. Todavia, em outras atividades, a coisa é diferente. Por exemplo, as vendas de medicamentos, sabonetes, etc., fazem anúncios. Ao contrário, em se tratando de trabalho sério, é melhor realizá-lo da maneira mais reservada possível. Por essa razão, ao abrirmos unidades religiosas,
E ao atuarmos com o desejo de que as mesmas sejam amplamente conhecidas pela sociedade, ocorre o contrário. Atuando comedidamente, acabam tornando-se famosas. Coletânea de Ensinamentos, volume 11, em 6 de junho de 1952. Seja um bom ouvinte. Não subestime as pessoas quando lhe falam, afirmou um antigo filósofo chinês. Ele queria dizer que devemos ouvir com a mente aberta e não subestimar as ideias de uma pessoa antes de sabermos o que ela tem a dizer, que não devemos julgar pelas aparências. Às vezes, podemos aprender algo valioso com um operário sem instrução ou com um humilde camponês. Frequentemente, ouvimos uma criancinha proferir uma verdade maravilhosa ou exprimir uma ideia original. Bergson, em seu livro Intuição, diz que as crianças são altamente intuitivas e que muitas vezes vão diretamente ao âmago da questão. Nas discussões entre mãe e filho, a verdade frequentemente está do lado da criança. Constitui para mim um dever ouvir as pessoas que trabalham sob minha direção e permitir, tanto quanto possível, que sigam os seus impulsos. Mesmo quando insistem em um projeto absurdo, procuro aceitá-lo até certo ponto. Somente quando sinto que atitudes errôneas estão prejudicando a situação é que me mostro inflexível. Há administradores que receiam perder a dignidade ou prestígio ouvindo seus subordinados. Isso é um erro. Mesmo quando alguém diz algo que pensamos ser inverídico, não convém rejeitá-lo imediatamente e insistir no nosso ponto de vista ou censurá-lo. Embora sabendo que a pessoa está mentindo, aparente não se perturbar. Isso é permitido, desde que sejamos sinceros e verdadeiros em nosso coração. Às vezes, surge um vendedor de objetos de arte com uma imitação, esperando induzir-me a comprá-la. Ouvindo, ocasionalmente encontro algo de útil e relevante em meio às suas prolixas mentiras. A alegria, o tempo e a ordem. De certa forma, realizo meu trabalho como se estivesse me divertindo, sem ter a impressão de estar sofrendo. Parece um hobby. Entre os canon, há o que se denomina iudio canon, canon caminhante. Trabalho exatamente dessa forma, pois assim consigo obter bons resultados. Ao contrário, se o faço com sofrimento e sem vontade, os resultados são ruins. É neste ponto que somos o oposto das pessoas do mundo de hoje. O mesmo se dá com os membros da nossa igreja. Se realizam algo contra a vontade ou sofrendo, as consequências são sempre péssimas. Há ocasiões em que somos solicitados a dar assistência a um doente, e ao realizá-la com alegria, com certeza a pessoa se restabelece rapidamente. E uma vez que vemos o restabelecimento, somos motivados a prosseguir, e por ser assim é que é bom. Por conseguinte, quanto mais facilmente se restabelecem as pessoas, maior será a expansão. É neste ponto que diferimos do mundo de até então. No entanto, infelizmente, o ser humano adquire vários maus hábitos e acaba aceitando o próprio sofrimento, achando que esse estado é normal. Isso se passa também comigo com frequência. Quando as coisas não fluem da forma esperada e não transcorrem satisfatoriamente, dou-me conta do seguinte: eu as estava realizando com sofrimento. Assim, deixo de lado o que estava fazendo e passo para outra coisa. Há outro fator extremamente importante, que é o momento adequado. Mesmo em se tratando de um plano bem elaborado ou de uma atividade que achamos que dará certo, se ambos forem colocados em ação prematuramente, o resultado não será satisfatório. Isto se dá não porque o que se faz é ruim, mas porque a ocasião não era boa.
É preciso que a pessoa tenha Chieshokaku para perceber isso. Ordem também é outro fator muito importante. Há ocasiões em que ficamos pensando que algo deve correr bem, que deve ser de determinada forma, mas isso não se verifica. Em tais situações, uma análise mais profunda nos leva a concluir que a ordem está equivocada. Respeitando-a, tudo flui rápida e facilmente. Conseguir descobrir a causa e solucioná-la rapidamente deve-se ao Tie-Shokaku. O Tie-Shokaku é profundamente significativo, ou melhor, exerce poderosa influência sobre as coisas. Dessa maneira, quem possui essa inteligência é capaz de perceber os fatos. A forma mais simples de compreender este ponto é por ocasião da ministração de Jorei. Às vezes, a demora na cura nos faz desconfiar de que há algo inexplicável, e ao analisar a situação, logo verificamos que não havíamos percebido o essencial, ou que a ordem seguida na ministração estava errada, etc. Portanto, a ordem deve estar sempre de acordo com a lógica, com o procedimento racional. Por exemplo, no caso de um doente, se houver alguém que se oponha por motivos diversos, ou que o pensamento do próprio doente esteja em completa dissonância, o tratamento não será satisfatório. É justamente nesse ponto, ou seja, na não ocorrência da cura, que se encontra o motivo. Sem o devido conhecimento, o doente pode até mesmo duvidar, contestar ou receber o jorei com o intuito de apenas experimentá-lo. Nesse caso, é óbvio que Deus não o condenará. Ao contrário, há aqueles que, apesar de já terem ouvido muito sobre nossa Igreja, de já terem lido os escritos divinos, havendo mesmo alguns que acabaram ingressando na fé, praticam-na com um pensamento sonem, não condizente com tudo isso. Dessa forma, a cura torna-se demorada e não ocorre de forma favorável. Para esses casos, existe um motivo lógico, ou seja, quando as pessoas que duvidam são curadas rapidamente, enquanto que as que possuem fé demoram mais, o motivo é este que apresentamos. Por mais que vacilem, isso é perdoável porque essas pessoas nada sabem. Não obstante, as que continuam duvidando mesmo após terem presenciado os fatos, verão que nada ocorrerá como desejado. Analisando bem esses casos, notamos que os mesmos estão perfeitamente de acordo com a lógica. O Tie-Shokaku faz com que a pessoa descubra e compreenda rapidamente a referida lógica. Significa que ela se reflete no espelho da mente. Assim, se o espelho se encontra embaçado, o reflexo não será bom. Mantendo-se o espelho sempre polido, a descoberta será sempre mais rápida. Desejo apresentar um ponto na fé que, em geral, não recebe a importância devida, mas que é de suma relevância. No budismo, Buda Sakyamuni referiu-se por diversas vezes à inteligência. É a isso que me refiro. As pessoas que obtiveram certo grau de inteligência são denominadas iluminadas e grandes iluminadas. Estas últimas são as mais elevadas. Assim sendo, Buda Sakyamuni afirmou que Bosatsu é aquele que alcançou a percepção verdadeira e Nyorai é o grande iluminado. Assim sendo, podemos concluir que a percepção vem a ser a própria inteligência. Por esse motivo, há pessoas que conseguem perceber e descobrir as coisas rapidamente, por serem iluminadas e por possuírem poucas nuvens espirituais. Assim sendo, o melhor meio para manter esse estado de poucas máculas e de pureza da alma é a prática constante da leitura dos escritos divinos. Mesmo lendo os escritos divinos, os pontos que antes não se compreendiam claramente
passam a ser apreendidos na próxima leitura ou depois de algum tempo. É isso! Que maravilha! Está tudo tão claro. Por que eu não conseguia compreender? Isto se dá porque na leitura anterior o espírito estava nublado. Assim sendo, à medida que as nuvens espirituais vão sendo eliminadas, a pessoa passa a compreender melhor. Coletânea de Ensinamentos, número 29, em 5 de dezembro de 1954. Utilizar o dinheiro corretamente. Interlocutor. Mesmo trabalhando diligentemente por não acreditar na grande purificação que está por vir, existem muitas pessoas que pensam da seguinte maneira: não penso que este servir seja o melhor caminho. Portanto, não me importa como será o julgamento que está por vir. Que tipo de punição receberão essas pessoas? Meixo Sama. Essas pessoas são membros da igreja? Interlocutor. Não, não são. Meixo Sama. Não são membros? É isso mesmo? Se eles trabalharem diligentemente e não cometerem muitos pecados, serão salvos. É perigoso a pessoa achar que será salva só pelo fato de ser membro da nossa igreja e nada fazer. Mesmo quem não for membro, se tiver sentimento e atitude corretos, será salvo. A diferença entre os membros e os não membros é que os primeiros aprendem a forma de salvação do próximo. Assim sendo, neste caminho, por meio da salvação de outras pessoas, seus pecados diminuem. O mesmo ocorre com o dinheiro. Mesmo que se consiga obtê-lo, de nada adianta deixá-lo simplesmente guardado ou gastá-lo em futilidades, pois inversamente o dinheiro acaba se transformando em algo prejudicial. É preciso, pois, usá-lo para finalidades relevantes. Aprendemos esse método ao nos tornarmos messiânicos. Quanto à utilização do dinheiro, o caminho mais eficiente é empregá-lo em prol da propagação dos nossos ensinamentos. Mesmo que se aprenda o caminho correto, de nada adiantará se este não for colocado em prática. Ou seja, aprende-se o melhor modo de salvar as pessoas nas aulas de princípios messiânicos. Contudo, de nada adiantará receber essas aulas e não salvar ninguém. Registro das Palavras de Luz, volume 7, em 23 de abril de 1949.